Graça e paz, meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional Porções da Palavra do Senhor. Nós estamos numa caminhada com os salmos de romagem e hoje justamente é o último salmo do grupo dos salmos de romagem, que é o Salmo 134. Nós estamos numa caminhada, já fizemos 17 com esse aqui, 17 vídeos só falando dos salmos de romagem, só meditando nos salmos de romagem, só tirando aplicações para a nossa vida nesse grupo dos salmos, que é do 120 ao 134, que fala que o povo de Israel cantava, né? Os hinos que eles cantavam indo a Jerusalém no período das festas, no período da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecostes, período em que o Senhor ordenou lá no deserto a Moisés que o povo deveria tirar o tempo dele, principalmente o homem deveria subir a Jerusalém, ir aonde estava a arca do Senhor e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele naquela época. Então, assim, ir a Jerusalém não era só louvar o Senhor, era agradecer por tudo aquilo que o Senhor tinha feito na sua colheita. As festas é muito ligada com a colheita, muito ligado com a bênção agrícola, né? Então eles tinham que agradecer. Então eu quero ler com vocês, lembrando que nós chegamos em Jerusalém, né? Pelos salmos, cantando, estamos lá. Ontem lemos o Salmo 133, a alegria de cultuar o Senhor junto, aquela união, a bênção daquele que está unido dentro da casa do Senhor, todo mundo junto, a Davi vendo aquela alegria toda do povo subindo para adorar ao Senhor. Mas aonde começou tudo isso? Aonde nós viemos meditando esses 17 vídeos, mas em um momento eu li para vocês aonde que começou toda essa ordenança. Moisés, Deus lá no deserto, organizando o tabernáculo, ele deu ordens a Moisés. E uma dessas ordens está registrada em Êxodo 23, está registrado em Levítico e tem duas passagens de Deuteronômio. No capítulo 16, eu vou estar lendo para vocês dois versículos de Deuteronômio 16. Versículo 16 e 17 fala assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor. Então, 3 vezes ao ano, todo homem tinha que aparecer diante ao Senhor. E aonde estava o Senhor? No tabernáculo. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa dos pães asmos, que é a Páscoa, e na festa das semanas, que é o Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, ou das cabanas, né? Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, a lei era 3 vezes ao ano o homem ia, pode ir sozinho, mas se levar a família, melhor ainda, adorar o Senhor no lugar que o Senhor estabeleceu. No começo, a arca não tinha muito lugar certo, nós vimos isso nessa caminhada dos salmos, né? Mas Davi, a partir do Salmo 132, nós lemos toda a agonia que Davi teve de ter um lugar próprio para a arca do Senhor, de construir um templo para o Senhor. Esse templo Salomão constrói, esse templo é consagrado ao Senhor. A Davi, antes do templo ser construído, Davi ainda teve o prazer de ver a união dos irmãos das tribos subindo a Jerusalém para adorar o Senhor, diante da arca do Senhor, mas tudo tinha um propósito: ou levar as ofertas ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito naquele período, entre uma festa e outra. Nós temos o costume de parar em dezembro e agradecer a Deus por tudo que Ele fez naquele ano, né? Ou então nós temos o costume de agradecer a Deus quando Ele responde uma oração, envia uma vitória. Não, o povo de Israel, 3 vezes ao ano, ele parava a vida dele, ia a Jerusalém e agradecia aquele período.
Então, o salmo, a ordenança do Senhor é uma ordenança de você precisa ser grato por aquilo que eu tenho feito na sua vida. Você precisa ser grato por tudo que eu tenho feito na sua vida. E não só no final do ano, ou não só no início do ano, mas em vários períodos daquele ano. E Deus estabelece, o certo na verdade é todo dia, né? Mas Deus estabeleceu para Israel 3 vezes ao ano. E o Salmo 134, que nós vamos estudar hoje, ele só tem 3 versículos. E ele fala do louvor que é dado ao Senhor. É um convite para que nós possamos passar uma vigília com Deus, passar uma noite cantando com Deus. Olha, o povo chegou a Jerusalém, o povo cultuou, o povo ofereceu o seu holocausto, o povo entregou as ofertas, né? Segundo cada um a proporção, quem ganhou mais, deu mais, quem ganhou menos, ofertou menos. Aonde nós temos esse princípio no Novo Testamento, Simone? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, fala da semente, da semeadura. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Essa semente lá de Coríntios é dinheiro mesmo, não é semente física, não. Está falando do dinheiro. Quando você planta na casa do Senhor, você recebe segundo a sua proporção que você planta. E aqui Deus fala para o povo de Israel, você vai me devolver segundo o que você recebeu. Não só os 10%, mas os 10%, o dízimo é uma oferta segundo aquilo que recebeu. E quando eles chegaram em Jerusalém, fizeram todas cultuou, eles tiveram a oportunidade. As caravanas chegavam aos poucos, né? Algumas caravanas já chegavam à noite, outras caravanas chegavam de manhã, algumas caravanas partiam à noite, outras partiam de manhã, mas todas tiveram a oportunidade de ver o templo aceso à noite, de ver o tabernáculo aceso à noite. Como aceso? Porque Davi, ele organiza um rodízio de levitas para que eles trabalhassem o tempo todo. Então, dia e noite, a lâmpada do Senhor não se apagava. Dia e noite tinha pessoas ali no tabernáculo ou no templo, né, na época, porque nós precisamos ter essa referência, que antes de Salomão era o tabernáculo, a partir de Salomão é o templo. Então, vamos ler o Salmo 134. Vinde e bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. É um convite para uma vigília no templo no final da festa, ou no período da festa, né? O salmista, nós tem 3 versículos, não é o menor salmo da Bíblia, porque o menor é o Salmo 117, mas ele é bem pequenininho, só 3 versículos. Primeiro versículo, ele fala de um Deus que não dorme. Ele fala, vinde, bendizei o Senhor, vós todos os servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Para o judeu, a noite começa às 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde em Israel já é noite. E a partir desse momento entrava um novo grupo de levitas para adorar. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 9 e capítulo 23. Davi organizando toda essa rotatividade para que sempre estivesse cumprindo a lei do Senhor. Qual era a lei do Senhor dada no deserto? Que a lâmpada do Senhor jamais poderia se apagar, que a presença do Senhor jamais poderia ser extinguida, que representava, né, na menorá, aquelas lâmpadas acesas, o fogo do Senhor representava a presença do Senhor ali, então jamais poderia estar apagado. Então, dia e noite tinha levitas no templo. E no período das festas, esse grupo de levitas dobrava e o serviço dobrava. Por que o serviço dobrava? Porque durante o dia, aquele holocausto todo tinha sido servido, preparado
por aquele grupo de levita que trabalhou durante o dia. E quem estava à noite tinha que limpar e organizar, deixar tudo em ordem para o grupo que recebesse o dia seguinte. Mas como deveria fazer tudo isso? Deveria fazer louvando ao Senhor. Deveria fazer cantando ao Senhor. Vinde, louvemos ao Senhor. É louvar ao Senhor, cantando ao Senhor. Então, o nosso Deus não cochila e nem dorme, por isso ele precisa ser adorado dia e noite. Esse é o significado desse salmo. Vamos cultuar numa vigília, porque o nosso Deus não dorme, porque o nosso Deus não cochila, porque o nosso Deus não perde nada, ele vê todas as coisas e por isso precisamos adorar ele em todos os momentos da nossa vida. Quando o templo estava erguido, era os levitas que faziam essa parte de louvar dia e noite. Hoje não existe o tabernáculo, hoje Jesus Cristo rasgou o véu da separação, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer momento, a qualquer hora, nesse instante, clamando ao Senhor, estamos entrando no Santo dos Santos. Por isso, hoje em dia, o louvor ao Senhor não se cessa dia e noite. Há pessoas louvando e clamando ao Senhor dia e noite. Há pessoas cantando ao Senhor dia e noite. Aqui nós estamos no Rio de Janeiro, é o 7h30 da manhã. Mas lá no Japão já é 7h30 da noite. Lá na China, aquele lado de lá já é noite. E tem pessoas louvando e adorando ao Senhor dia e noite, não se cessa o louvor ao Senhor. E era isso que Deus faz, essa representatividade no templo. Para os homens me adorarem dia e noite, louvar sem cessar, agradecer a mim, porque eu não durmo, eu não cochilo, eu cuido de você, enquanto você dorme, eu cuido de você, né? Nós não lemos isso na caminhada aos seus amados, ele dá enquanto dormem, na caminhada para Jerusalém, no Salmo de Romagem, nós não lemos isso, que o Senhor não descansa, que o Senhor ele trabalha ao nosso favor, e por ele trabalhar ao nosso favor, o nosso louvor tem que ser para ele dia e noite. O segundo versículo, ele fala, é uma continuação da adoração, né? É adoração infindável, né? Ele fala, erguei vossas mãos para o santuário, bendizei o Senhor. Erguer as mãos era um simbolismo de que eu estou alegre por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Orar de mãos levantadas não é uma regra. Aliás, não existe uma regra para a posição de oração nenhuma. O ocidental ele tem o costume de orar ajoelhado, mas o judeu ele ora em pé. Ele tem esse costume de orar em pé, de frente a menorá, aquilo tudo, mas nós temos o costume de dobrar nosso joelho. Mas é um costume, não existe uma regra, você não precisa, não existe regra que tem que fechar o olho, não existe regra que tem que estar de joelho, não existe regra que tem que levantar a mão. É uma ação voluntária. Então, mas aqui ele fala que o erguer a mão é expressar toda a plenitude do que você está sentindo por Deus. Erguei vossas mãos para o Senhor apontar. Nós temos esse costume, né? O assembleano faz muito isso. Vire a sua mão para a sua casa e ore ao Senhor. Já fiz muito isso. Quando eu ia em consagração com a minha mãe, e sempre as dirigentes da oração falam assim, aponte sua mão para a sua casa. E isso é um costume até judaico, porque o judeu e muçulmano, porque o muçulmano ora em direção à Meca. Olha como nós pegamos costumes de outros povos, né? O muçulmano reza, né? Faz suas orações em direção à Meca. O povo de Israel muitas vezes fez orações em direção a Sião, em direção aonde está o templo. E aqui o salmista fala, erguei vossas mãos para o santuário, mas eles estão perto, eles estão em frente, então eles falam assim, vamos orar, vamos agradecer por termos chegado em paz nessa caminhada e vamos voltar em paz. O Senhor guarda a nossa entrada e o Senhor guarda a nossa saída, né? E o verso 3 é a bênção incessante do Senhor sobre nossa vida. Salmo 128, 5, que nós lemos também na nossa caminhada, fala assim, o verso 5, que o Senhor te abençoe desde Sião,
para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E o verso 3 do Salmo 134 fala: de Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. É uma repetição também do Salmo 120, do primeiro salmo, né, de romagem, é o Salmo 120, e ele fala que Deus Senhor te abençoe. Não, perdão, de 121. O socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E é justamente no Salmo 121 que fala que o Senhor de maneira alguma dorme, o guarda de Israel não dorme. Então o Salmo 121, o Salmo 134, ele tem uma ponte, né? Tem uma repetição aqui. O Senhor não dorme, o Senhor te abençoa, aonde nós lemos essas bênçãos em Número, no capítulo 6, a bênção sacerdotal, a bênção do sacerdote para todas as pessoas. Números capítulo 6, versículo 22. Se você está com a sua Bíblia, gente, aproveite, assista um vídeo com a Bíblia na mão, né? Vai fazendo suas anotações. O devocional é isso, para você aprender a palavra do Senhor, ter uma interpretação correta da palavra do Senhor. E o verso 22 fala assim, a bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes: assim abençoarei os filhos de Israel e direis a eles: o Senhor o Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. O Salmo 134, o último louvor do Salmo de Romagem, termina com a bênção araônica, a bênção de Arão sobre todos os filhos de Israel. E hoje nós somos, por adoção, irmãos de Jesus Cristo. Então essa bênção cai sobre nós. Essa bênção cai sobre nossa família. Essa bênção cai sobre nossa casa. O que eu quero dizer para vocês, que nessa chegada a Jerusalém, que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, que esse é o propósito, de irmos a Jerusalém terrena, que é a igreja. Esse é o propósito de chegarmos a Jerusalém celestial, agradecermos a Deus por ter nos guardado todo o tempo, agradecermos a Deus pela salvação recebida, agradecemos a Deus por todos os benefícios que Ele tem. E a igreja não é só, se a gente viu na caminhada, não é só para agradecer, para louvar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, mas nesse salmo aqui fala da gratidão. E fala da importância de louvar o Senhor. Então eu quero finalizar esse período todo em que falamos de aflição, falamos de dor, falamos de comunhão, falamos da importância da família, falamos de como Deus nos guarda, falamos da perseguição do homem mau, falamos de como nos comportar nesses momentos tão difíceis. Muitos assuntos foram tratados nesses 17 vídeos sobre os Salmos de Romagem, mas eu quero fechar com o Deuteronômio dizendo que você possa entregar ao Senhor segundo aquilo que Ele tem te abençoado. Aquilo que Deus tem dado a você, vá à casa do Senhor e agradeça. Entregue seu dízimo, entregue sua oferta. Nós temos o costume de dizer que o que o pastor vai fazer com o dízimo? A Bíblia fala que isso não nos compete. É para entregar, porque aquele que entrega sem perguntar, Deus abençoa. Sem perguntar assim, o que você vai fazer, né? Então, a bênção está em devolver, não é o homem, gente. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua oferta. Mas Deus dá uma ordenança. Ele prova se o nosso coração é tão agarrado no dinheiro. Na verdade, é Deus provando nosso coração. E o que a igreja faz com o dinheiro? A igreja paga funcionário, a igreja paga a luz, a igreja paga a água, a igreja conserta o som, a igreja abençoa os missionários que estão. A minha igreja é uma igreja missionária e ela faz muito isso. Abençoa os missionários que estão nos campos, abençoa com cesta, muita coisa. Muita coisa a igreja faz com a sua oferta e com o seu dízimo. Então não se preocupe o que o homem vai fazer. Se preocupe em devolver ao Senhor aquilo que a porcentagem segundo aquilo que Ele te abençoou, para que a bênção
Porque se você perceber, a bênção vem só no final. A palavra de Arão sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, vem no final, depois que o judeu entregou a oferta no templo, depois que ele entregou o seu sacrifício, depois que ele entregou tudo, chegou lá, aí que ele recebe a bênção. A bênção não vem antes, não. É igual os 10 leprosos. 10 foram curados e só um agradeceu. Gratidão. Vamos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. Então, fecha a palavra hoje, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a graça dele sobre você, né? Verso 25. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e a graça. Que o amor de Deus seja concedido sobre sua vida. Que o amor de Deus venha sobre sua família. Que as bênçãos do Senhor venham se superabundar. Que você plante na casa do Senhor, como Paulo nos ensinou. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para todo aquele que plantar a boa semente na casa do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigada por ter me dado força, Pai. Eu achei que de mim mesmo não conseguiria fazer essa caminhada dos salmos de romagem, mas o Senhor esteve comigo todos os dias, o Senhor esteve conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor irá fazer nos nossos lares, na nossa casa, no meio da nossa família. Visita agora os hospitais, os que estão enfermos, cura os doentes, cura os necessitados, visita os enlutados, Senhor, consola os corações. Toma também, Senhor, nas tuas mãos os encarcerados, que eles venham se converter dos seus maus caminhos. Visita aqueles homens lá naquele lugar, traz a santa consciência da sua verdade, da sua bondade sobre cada um deles. Senhor, nessa hora, entrega o nosso país nas tuas mãos, entrega o Senhor amado, as pessoas que governam esse país nas tuas mãos, porque a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 13, que o Senhor administra o coração daqueles homens, o Senhor está sobre a vida daqueles homens, e nós, Senhor amado, entra, Senhor, neste país todo, em cada homem, em cada mulher que governa, faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que possamos, Senhor, continuar na nossa caminhada para Jerusalém Celestial, entendendo cada um dos princípios. Muito obrigado por tudo que ainda irá fazer, por cada um de nós, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse período de Salmos de Romagem. Quem acompanhou Ruth, acompanhou os Salmos de Romagem, eu agradeço. E nós vamos entrar num novo período de estudo. E eu quero falar com vocês sobre as mulheres da Bíblia. As mulheres da Bíblia, tem muita mulher que você não conhece, sabia disso? Que tem muita mulher que você nunca ouviu falar. Então me acompanhe, nós não vamos falar vamos falar das famosas e das não famosas. Tem muita mulher boa na Bíblia que você nem sabe que ela existe lá dentro. E que está lá a história dela contada. Então é sobre elas que nós vamos estar falando, meditando e tirando uma aplicação para a nossa vida a partir da semana que vem. Se essa palavra entrou no teu coração, compartilha com quem você gosta, dá uma curtida, ajuda. Essa curtida não traz dinheiro para mim, porque o meu canal não é monetizado, mas ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Graça e paz, até o próximo grupo de estudo. Beijo.